No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da trajetória profissional de várias pessoas que são destaques no cenário paraense. E ainda, vamos conhecer um pouco da cultura paraense e de pontos turísticos que chamam a atenção de quem visita a cidade. Isso e muito mais você só encontra aqui, no programa Superação. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Superação, um projeto da Escola Estadual Dr. Ulisses Guimarães, apoiado pela direção neste ano de 2021. Nosso objetivo é fazer a informação chegar até você de uma forma jovem e divertida. E hoje, para iniciar este projeto com o pontapé inicial, a nossa diretora Ângela Silva. Seja bem-vinda, diretora! Olá, Yasmin. É uma alegria muito grande estar hoje aqui no programa Superação. Programa esse que faz parte do projeto de arte da nossa escola e que no momento tão difícil que estamos vivendo, vem com uma ação inovadora de colocar vocês como apresentadores de um programa onde música, artes, cultura, entretenimentos, entrevistas serão comandados por vocês. Então, vida longa ao programa Superação, porque como o próprio nome diz, ele visa mostrar no momento de muita dificuldade aquilo que jovens paraenses são capazes de fazer dentro da sua escola. Então, a Escola Estadual Dr. Ulisses Guimarães está de parabéns e vocês mais ainda. Sucesso e um bom programa para todos nós. No dia 5 de março, a Escola Estadual de Ensino Médio Integral Dr. Ulisses Guimarães, situada no bairro de Nazaré, em Belém, completou 28 anos de fundação. Ao longo de todos esses anos, a instituição vem mostrando seu compromisso com a educação pública paraense, tendo formado até o momento mais de 9.000 alunos em diferentes modalidades educacionais. Atualmente, a unidade escolar atende 617 estudantes, distribuídos por 17 turmas, em período de tempo integral. A escola foi fundada em regime de convênio entre a extinta Rede Celpa, Centrais Elétricas do Pará e o Governo do Pará. Na época, o governador do estado, Jader Barbalho, e o secretário de Estado de Educação, Romero Ximenes, firmaram uma parceria com a antiga estatal, que inicialmente visava atender os filhos dos funcionários que trabalhavam na empresa e, posteriormente, foram abertas vagas para toda a comunidade. Também conhecida como Escolinha da Celpa, no início de sua atuação, a unidade escolar disponibilizou vagas para estudantes do Ensino Fundamental 1, primeiro ao quinto ano, Ensino Fundamental 2, sexto ao nono ano e também para o ensino médio, primeira à terceira série. A partir de 2017, a escola muda sua configuração educacional e começa a atender exclusivamente o ensino médio, na modalidade de tempo integral. Ainda em 2017, a unidade de ensino foi condecorada com o Prêmio Gestão Escolar, concedido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSET, por ser referência na qualidade educacional na rede pública estadual. A escola foi a representante do Pará, junto com os vencedores de outros estados do país, na viagem de intercâmbio aos Estados Unidos da América, com o intuito de apresentar o trabalho realizado em prol da educação brasileira. Desde a suspensão das atividades escolares de maneira presencial, está sendo feito um intenso trabalho de colaboração entre os docentes. Os que têm maior conhecimento de ferramentas digitais ajudam os colegas com poucas práticas e vivências com os manuseios de tecnologia. A direção escolar destaca que a etapa de organização dos trabalhos pedagógicos para as atividades não presenciais
foi bastante desafiadora, pois alguns professores precisaram se reinventar diante das necessidades exigidas no formato online. Ele é jornalista, formado pela Universidade Federal do Pará. Já foi bolsista da Assessoria de Comunicação Institucional da UFPA, estagiário da TV Liberal, afiliada à Globo no Pará, e trabalhou no Laboratório de Pesquisa e Experimentação em Multimídia da UFPA. Atualmente trabalha na TV Liberal, onde já foi produtor dos programas É do Pará, Jornal Liberal 2ª edição e Jornal Liberal 1ª edição. Exerce função de editor de núcleo de rede, repórter e atualmente editor-chefe dos programas semanais Liberal Comunidade e É do Pará, no qual também é apresentador. Estamos falando do jornalista e apresentador Gustavo Ferreira. E aí, galera do Ulisses, tudo bem? Eu sou Gustavo Ferreira, editor-chefe e apresentador do É do Pará, aqui da TV Liberal. Tô na emissora, por isso estou usando máscara, e vim aqui contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. O meu caminho começou como o de vocês está começando, numa escola pública. Eu estudei 10 anos na Escola Benjamin Constant, aqui em Belém. Me formei em Comunicação Social pela UFPA. E estou falando tudo isso para dizer que eu tenho muito orgulho da minha formação ter passado quase que toda pelo ensino público. Por quê? Isso ajudou a formar o meu senso crítico, o meu senso de cidadania. Vocês sabem disso, eu sei, todo mundo sabe as dificuldades que a gente encontra no ensino público, né? Como em todo serviço público no Brasil, infelizmente, né? E isso acaba trazendo para a gente a oportunidade de refletir e fazer algo para mudar. Então aqui, hoje, na minha profissão como jornalista, eu estou aqui para tentar mudar essa realidade, do jeito que eu posso. Com as reportagens, com os conteúdos, com as boas histórias que a gente conta e também com as histórias não tão boas assim. Então, o que eu falo para vocês é estudar não só o que está nos livros, mas estudem o dia a dia, observem o que está rolando no entorno de vocês, vejam tudo, formem uma opinião, se aprofundem nas discussões, porque a vida é uma coisa muito rica e todas as oportunidades, até as mais difíceis, até os obstáculos, eles estão aí para nos ajudar. Então a mensagem que eu deixo é essa: estudem sempre, nunca deixem de estudar, nunca deixem de querer aprender, porque o conhecimento vai ser de vocês para sempre. Independente do que aconteça na vida de cada um, o conhecimento nunca vai sair da vida de vocês. Um abraço, fiquem bem, estudem e a gente se encontra por aí. Até mais! Palácio Lauro Sodré, centro histórico de Belém. Erguido em 1762, o prédio é uma das mais importantes obras assinadas pelo arquiteto italiano Antônio Landi no Pará. Foi residência dos governadores até Augusto Montenegro em 1901 e sede do governo do estado até 1994. Depois disso, o palácio virou museu. Museu Histórico do Estado do Pará. É local de exposições de arte e guarda preciosidades da história do Pará, da mobília usada durante o Império ao imponente quadro de Antônio Parreiras. A conquista do Amazonas, pintado no início do século XX, tem quase 9 metros de comprimento e 4,5 de altura. Retrata a dominação dos índios pelos colonizadores. O museu é um lugar de descobertas.
A capela, criada por Landi, foi descaracterizada. Os desenhos do arquiteto confirmavam a existência dela, mas com argamassa encobrindo os painéis, ficou escondida por quase 100 anos. Só foi encontrada novamente durante uma reforma em 1974. São muitas as surpresas do museu. Este é o Salão Renascença, é onde os governadores do Pará recebiam as autoridades. É também o lugar onde os visitantes de hoje fazem relatos difíceis de serem explicados. Um deles diz respeito a um homem de túnica vermelha que costumaria aparecer bem aqui, próximo a esta mesa. Teve uma visitante que ela disse que ela viu uma pessoa encostada na mesa do governador Magalhães Barata com uma roupa vermelha. E ela chamou a atenção do vigilante que estava aqui em cima. Ela disse que por que aquela pessoa estava encostando, pegando na mesa, já que não é permitido tocar em nenhum objeto museal aqui, né? Não é permitido. E aí o vigilante foi olhar para ver se tinha alguém mesmo tocando nesse lugar e não encontrou ninguém. Há quem acredite que o homem de vermelho é o espírito de Dom Romualdo de Seixas. Religioso e político, o cônego Romualdo de Seixas chegou a presidir a Junta Governativa Provisória da província do Grão-Pará em 1821. Em um dos corredores do museu ficam os retratos dos governadores do estado, marcando os 3 períodos: colônia, império e república. O retrato de Dom Romualdo está lá, e com a roupa vermelha. A Darlene é vigilante aqui do museu há cerca de 2 anos e conhece várias histórias curiosas aqui do museu, né, Darlene? O que tem para contar aqui dessa escadaria? Vamos lá. Dessa escadaria é algo muito interessante, né? Porque aqui faz parte do Soto. E, inclusive, uma vez eu fazendo ronda, e um amigo de trabalho, inclusive, ficava lá embaixo, e eu vim fazer a vistoria devido a um barulho que eu escutei. Aí subindo. Quando eu chego bem aqui, por volta de 5h30 para as 6 horas, aí eu olho, vejo uma pessoa me olhando, no caso, né? Aí eu pensei que era algum funcionário da manutenção. Sendo que, quando eu dou mais uns passos, aí eu olho um homem alto, uma tumba vermelha. Aí eu não contei a história, saí correndo porque não tinha ninguém lá em cima, né? Não são apenas os funcionários do museu que sentem e veem coisas estranhas por aqui. Eu atendi há pouco tempo atrás um grupo, uma família, que tinha uma criança que ficava o tempo todo no colo do pai. Ela ficava encostada a cabeça, né, como se ela não queria olhar para o espaço, com os olhos fechados, ou então com a mão no rosto. Dizem que criança tem a pureza e tudo mais, pode atrair esse tipo de coisa, né? Tem histórias, relatos aqui de assombrações que aparecem. Este local é o calabouço do palácio. Era para cá que eram trazidos os prisioneiros no período colonial e também durante o Império. Esse espaço menor aqui era a solitária. Vinham para cá os presos que mereciam os castigos mais severos. É o local também que motiva uma das histórias mais interessantes do museu. Há relatos de que aqui no final dessa solitária ficaria uma passagem secreta que poderia ser utilizada pelo governador em caso de ataque ao palácio. Aqui no final há pontos onde a parede parece ser oca e ajudam a reforçar essa ideia de que há uma passagem secreta aqui já isolada. O calabouço é outro lugar onde a vigilante Darlene viveu um episódio curioso. Eu não conhecia o calabouço, aí eu vim por uma porta que dá acesso para varar aqui. Aí estava cheio de módulos aqui, aí eu escutei um barulho, tive batido de corrente. Aí eu digo, mas quem é que está batendo já? Aí eu peguei essa porta, fui empurrar e vi umas pessoas escravizadas, né? Aí nesse momento acho que estavam acorrentados, estava tão escuro, que inclusive é escuro, que no momento eu passei mal, né? Desmaiei, fraquejei. O palácio tem mais de 250 anos e é um deleite para os curiosos.
Os quadros sombrios com a temática da morte ajudam a reforçar a atmosfera de mistério que ronda os salões. Os restos mortais dos governadores Paz de Carvalho e Augusto Montenegro estão em uma cripta aqui mesmo no museu. E por falar em governadores, um deles foi morto aqui, nas escadarias do palácio, durante a revolta da Cabanagem. O governador Bernardo Lobo de Souza representava justamente a opressão a essa população, a esses sujeitos sociais, né, que foram denominados de cabano. Houve um cerco ao palácio no dia 7 de janeiro de 1835, aonde nesse cerco o governador estava chegando, os cabanos entraram no prédio e nas escadarias do palácio ele foi assassinado com tiros, no caso pelos cabanos. É pela história oficial registrada também nos livros e pelas do dia a dia, quando o passado se mistura com o presente em episódios, no mínimo, curiosos, que o Palácio Lauro Sodré fascina quem anda por esses corredores. Fala, galera! Estamos vivendo um momento muito difícil na pandemia. Muitas dúvidas surgem e uma delas é: será que a educação física é importante na pandemia? Quem vai responder essa pergunta é o nosso professor de Educação Física, da Escola Ulisses Guimarães, Sebastião. E aí, professor, a educação física é mesmo importante para os hábitos saudáveis na pandemia? Boa noite, gente. Eu fui proclamado, fazer esse pequeno vídeo aqui por conta desse momento que a gente passa, que é a questão da pandemia. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela, no momento que nós não estávamos na pandemia, sempre nos recomendou que tivéssemos fazer uma atividade física. E este momento que a gente passa, o não fazer dessa atividade física, ela gera inúmeros problemas para a gente. A gente fica até mais vulnerável para adquirir a doença. E isso é muito ruim. Então a gente precisa, na realidade, estar fazendo essa atividade. Nesse momento que é ruim, que a gente muitas vezes se sente inseguro, e isso também atrapalha a nossa vida, até o nosso sistema imunológico. A gente precisa fazer uma caminhada, nem que seja subir essa escada, nem que seja caminhar 1, 2, 3 vezes durante a semana, pelo menos a caminhada, que a gente não pode estar indo para a academia, visto que agora a gente está em lockdown. Então a gente precisa, fazer alguma coisa, porque a gente acaba desenvolvendo comorbidades por conta disso. A rápida e incontrolável disseminação do novo coronavírus pelo mundo, aliada à sua gravidade, fez com que a Organização Mundial da Saúde caracterizasse a situação como pandemia. Diante da orientação para que as pessoas fiquem em casa, é fundamental que sejam incentivadas e posteriormente ampliadas as ações para a adoção e manutenção de uma rotina de vida fisicamente ativa. O estilo de vida sedentário é prejudicial para o nosso sistema imune e fundamental para reduzir a possibilidade de infecção viral. Além disso, o fato de ficarmos parados e muitas vezes nos alimentando inadequadamente favorece o ganho de peso, o aumento da pressão arterial, da glicose e lipídios no sangue, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas, como a hipertensão e o diabetes, os quais têm sido associados a pior prognóstico em pacientes idosos acometidos pela Covid. A rápida e incontrolável disseminação do novo coronavírus pelo mundo, aliada à sua gravidade, fez com que a Organização Mundial da Saúde caracterizasse a situação como pandemia. Diante da orientação para que as pessoas fiquem em casa, é fundamental que sejam incentivadas e posteriormente ampliadas as ações para a adoção e manutenção de uma rotina de vida fisicamente ativa. O estilo de vida sedentário é prejudicial para o nosso sistema imune, fundamental para reduzir a possibilidade de infecção viral.
Além disto, o fato de ficarmos parados e muitas vezes nos alimentando inadequadamente favorece o ganho de peso, o aumento da pressão arterial, da glicose e lipídios no sangue, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas, como a hipertensão e o diabetes, os quais têm sido associados a pior prognóstico em pacientes idosos acometidos pela Covid-19. O programa Superação vai ficando por aqui. Novas notícias e novos quadros na próxima edição. Nosso agradecimento a todos que se disponibilizaram para fazer o programa Superação nascer. Muito obrigada, fiquem com Deus. Tchau, galera!